Se você olha uma pessoa que ela está mal vestida, você não dá valor a ela. É mais ou menos assim. Chegue bem vestido numa loja e veja como você é tratado. Chegue mal vestido e veja como você é tratado. Chegue num banco bem vestido e veja como você será tratado. Chegue lá mal vestido. É assim que o mundo nos trata. O caráter, ele está baseado naquilo que eu vejo. Ele está baseado no exterior, naquilo que eu tenho, e não no ser, que é o que Jesus está dizendo. Por quê? Porque nós estamos confiando nas coisas exteriores. Nós estamos confiando nos bens. Isso gera o quê? Gera ansiedade. Porque se eu sei que para eu ser alguém, eu tenho que andar bem vestido, eu tenho que ter o carro do ano, eu tenho que ter o celular, não sei o que, não sei o que lá, então eu vou ficar ansioso, vou me endividar para ter, porque é assim que trabalha a nossa mente, os nossos olhos. Jesus está dizendo, isso não é bom, porque isso vai gerar trevas, porque a cobiça gera trevas, a cobiça gera morte, roubo, assassinato, adultério, é isso que a cobiça gera, e é assim que o mundo está vivendo, e infelizmente não só em relação às coisas, mas em relação às pessoas também. Quantos casos nós estamos vendo aí de assassinato, de pessoas que não aceitaram o término de um relacionamento, mas eles tinham aquele outro, dizendo, eu amava, não, você não amava, você tinha uma posse, um bem. E aí, a coisa que pode separar essa posse desse bem, se ele acabar. É a única coisa. É assim que o mundo está vendo. Está levando o quê? O mundo às trevas. Por isso Jesus faz essa comparação. Então, os olhos maus aqui, eles se aplicam o quê? Aquele homem que vai colocar o quê? Que vai colocar o seu coração nas riquezas. Que o seu caráter está baseado naquilo que ele tem ou naquilo que ele vê que a pessoa tem. E esses são os olhos maus. E aí a gente volta de novo lá no versículo 19, que ele fala lá, um tesouro aqui na terra, que é um caráter o quê? Mesquinho. E nós vamos ver que o ser humano, ele está hoje, né, com caráter o quê? Mesquinho nas coisas. E o ser humano é interessante, o ser humano ele perde a vida dele por causa das coisas. Há muitos anos atrás aconteceu um fato triste, né? Que alguns prédios que foram construídos, se não me engano lá na Barra da Tijuca, um bairro de emergente Rio de Janeiro, eles desabaram. Uma construtora fez uns prédios lá, né? Aí de qualquer jeito eles desabaram. E entre um daqueles prédios que estava começando a desabar, que estava interditado, um morador, ele voltou desesperado para buscar algo que ele tinha deixado lá. Tinha se dado um alerta para que eles saíssem do prédio, já tinha desabado um. Ele lembrou o quê? Que ele tinha esquecido da fantasia de carnaval dele. E o que aconteceu? Quando ele voltou, o prédio caiu e ele morreu. Esse é um dos dezenas e dezenas ou centenas de exemplos que a gente vê. Quando a gente vê pessoas aí que o carro está no meio da enxurrada, o cara fica dentro do carro porque ele não quer perder o carro, não quer perder a moto. E interessante, você já viu o cara que vai atrás do carro na enxurrada, o cara que vai atrás da moto, o cara que vai atrás da bicicleta. Não importa o valor. Se é um carro que vale milhões, ou uma bicicleta que vale pouca coisa, mas o coração da pessoa está naquele bem ali. Está naquele bem. Veja quanta ansiedade, quanta desgraça, quanta cobiça. Por quê? Porque está naquele bem material. Nós estamos vivendo isso. Então nós temos que tomar cuidado. O livro de Provérbios, ele fala muito sobre essas questões de dinheiro, de relacionamento. Então, alguns textos, diz assim, lá Provérbios capítulo 23, versículo 6, ele fala assim: não aceite a refeição de um hospedeiro invejoso, nem deseje as iguarias que lhe oferece, tá? Sabe, o invejoso, ele sempre tem mais o que? A invejar. Então, às vezes a pessoa te convida por quê? Pelo que você tem, não por quem você é. Convida pelo que você tem, não pelo. Por isso que aqui Salomão está dizendo, cuidado com o invejoso que a gente convida, não aceite a refeição dele, não aceite nada dele, porque ele não tem boas intenções. A gente vai encontrar muitas pessoas, né, que elas querem apenas tirar proveito daquilo que devemos chamar da sua amizade, né, que não é uma amizade verdadeira, entre aspas, né. Salomão, ele continua ainda em Provérbios 28, versículos 20 e 22, ele fala:
o fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. Provérbios capítulo 28, versículos 20 e 22. O ser humano quer ficar rico depressa. Não existe dinheiro fácil. Como diz o ditado, que vem fácil, vai fácil, né? Vai mais fácil ainda. Mas a ganância do ser humano, os olhos, tudo isso gera o quê? Isso gera desgraça, a cobiça, quando nós colocamos, isso gera ansiedade. Por isso que o homem está cada dia mais ansioso. Por quê? Porque ele sempre tem os seus desejos, sempre ele quer mais. Provérbios capítulo 11, versículo 25, ele fala: o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros receberá. Esse é o contrário dos olhos maus, esse é o olho bom. O olho bom, ele não está interessado apenas em reter bens para ele. Está interessado o quê? Em abençoar as pessoas. Mas como é difícil hoje em dia encontrar pessoas generosas. Infelizmente, até no meio do povo de Deus temos tido essa dificuldade. Mas o que Jesus disse? Ele disse que é melhor dar do que receber. Esse era o princípio que a igreja primitiva vivia, completamente diferente. É interessante que, veja bem como nós estamos na contramão da história bíblica, como nós estamos na contramão da vontade de Deus. Lá no início, quando a igreja surgiu, as pessoas vendiam os seus bens. Com qual objetivo? De dividir. Elas vendiam de forma espontânea. Ninguém era obrigado. Nós vemos o caso de Ananias e Safira, quiseram fazer para aparecer, esconderam a parte, o preço que eles pagaram. Ninguém era obrigado. Agora, hoje em dia, o que a gente vê, as pessoas são obrigadas, muitas vezes em algumas comunidades religiosas, a vender os seus bens, mas não é para dividir para ninguém. É apenas para que um ganancioso tire tudo dos outros. Completamente ao contrário. Os olhos bons dos olhos maus. Os olhos bons, eles compartilham. Eles compartilham. Por quê? Porque eles entendem que eles não são donos. Eles entendem que eles não estão na confiança deles. Então, quanto faz se ele tem 10 ou 1? A confiança dele não está nos 10 ou no 1. A confiança dele está em Deus. Mas aquele que é ganancioso, ele é o contrário. Quanto mais ele tem, mais ele quer. Por quê? Porque a confiança dele não está na qualidade, e sim na quantidade. Essa aí é o quê? É esta confiança no mundo. E a quantidade gera o quê? Cobiça, porque quanto mais você tem, mais você quer. A qualidade leva à satisfação, ao contentamento. Então você está contente pelo que você tem, independente se o outro acha que isso é bom ou é ruim. Você está contente com o que você tem. É isso que o apóstolo Paulo fala, que ele aprendeu um dia a ter fartura, outro dia a não ter. Ele explica claramente isso, que ele tinha contentamento no dia que ele tinha e no dia que ele não tinha. Por quê? Porque o caráter dele estava o quê? Baseado no caráter de Cristo. Porque ele não estava ansioso com as coisas. E aí quanto mais a gente tem, mais a gente cobiça ter e mais ansioso a gente fica, porque a gente não tem, a gente quer ter. Por isso que ele fala: não confie nos bens desse mundo, porque eles vão gerar a cobiça. E a cobiça geralmente gera a destruição. Ela destrói relacionamentos, acaba com as famílias, acaba com as amizades, né? Acaba com a vida. Cobiça leva a isso. Os olhos maus levam a isso. Então nós temos que parar